Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vive o que Você É, praticante certificada de EFT e agora coautora em 2 livros. Meu novo livro está em lançamento, é o Propósito e Significado. Então agora vão ser 2 livros. Tem mais por aí, mas ainda não posso anunciar, vai depender de alguns fatores, ok? Então fico muito contente de poder estar aqui, poder ajudar mais pessoas com os resultados que eu já tenho, apesar de eu também estar na caminhada. E fico muito contente que vocês estão vindo aí nessa live das segundas-feiras. Segundas-feiras a gente tem live às 19 horas, às vezes às 20h30, vai depender das atividades que eu tenha no dia. Fico muito contente de poder compartilhar. Claro que no final nós sempre fazemos sequências de EFT juntos, para que vocês possam colher mais resultados, não só ficar acessando o mundo da informação, mas também tendo a oportunidade de transformar os seus próprios resultados através das práticas de EFT, né? Mudando seus pontos de vista que já não servem mais para os resultados que você tanto busca na vida. Eu fico aqui muito contente. Esse assunto sobre pais ou parentes que são ou muito negativos ou depreciativos, eu trouxe esse assunto porque foi uma das tantas solicitações que o pessoal está me enviando, está me pedindo para fazer lives sobre diferentes assuntos. Outro dia eu também fiz uma consulta o pessoal do Face, do Instagram, mas o pessoal do WhatsApp também, eles vieram e deram esse como um dos temas. Eu achei bem interessante, porque eu sou o resultado de vivências e também passo atalhos para os meus clientes a respeito não só das minhas vivências, mas como usar EFT efetivamente, né, as técnicas de libertação emocional, para que você possa ter outros resultados, para que você possa chegar nos seus objetivos, maior facilidade e leveza, ter aquela atitude que enquanto os cães a caravana passa, os cães vão ladrar, não importa o que aconteça, e a gente vai conseguir seguir em frente, apesar do que falam, que dizem, né? Apesar de que isso pareça muitas vezes nos puxar o tapete, né? Dá aquela sensação assim, não quero, não aguento isso, né? Eu não quero ter essas vivências, eu não quero mais experimentar essa depreciação, ser colocado para baixo ou conviver com gente que não puxa ninguém para cima. Como é que eu consigo ter um resultado melhor nisso? E claro, não adianta só calar externamente. Você depois, quando vai para sua cama ou fica no seu canto, você fica lá com aqueles diálogos mentais, você não está realmente calando com relação a essas depreciações, a esses negativismos, a essas pessoas que vêm e falam e nos estremecem, né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim, os parentes têm a chave do Seiriki, né? Eles têm a chave do chakra cardíaco, ou seja, né, tem como balançar, deixar a pessoa balançada. Mas por que elas têm essa liberdade sem autorização, né? Na verdade, existe autorização e eu vou falar em seguida por quê. Mas muitas pessoas até usam aquela expressão e dizem assim, puxa vida, foi um balde de geografia que ela me deu depois de eu trazer essa novidade, essa proposta, essa situação diferente, melhor. Então, assim, uma cliente e ex-aluna minha veio conversar comigo a respeito desse assunto, né, uma meia dúzia de meses atrás, e ela bem incomodada, eu disse assim, olha, o que está acontecendo é que tu está reclamando de quem reclama, Então tá na hora de mudar essa atitude, de mudar esse pensamento, essa maneira de ver as coisas. E isso aí não tá te dando nenhum resultado, porque quem tá ficando mal é tu, quem tá ficando desconfortável é tu mesma, né? E tu leva esse desconforto pros teus mais próximos, teus filhos, teu marido. Isso vai junto contigo nas tuas vivências, nas tuas experiências. E isso aí tá te trazendo desequilíbrio. Okay?
E isso é tu que tá ficando sem dormir, é tu que tá ficando remoendo essas histórias, não dá nenhuma resposta na hora, mas fica remoendo, né? Eu fico remoendo. Então, tá na hora de mudar isso, porque tu tá gastando a tua energia em algo que não pode ser mudado. E aí eu falei pra ela, ó, a notícia triste que eu tenho pra te dar é que essa pessoa vai continuar pensando assim. E aí você vai gastar toda essa energia só nisso? Tentando mudar isso? Tendo essa experiência que não te traz outro resultado? Ou você quer outros resultados? Não, eu quero outros resultados, cansar de tudo isso. Então, essa sensação de tô cansado de tudo isso faz com que as pessoas, então, além de se proporem a mudanças, elas também vão fazer tudo que é necessário para essa mudança. Elas não vão só ser fogo de palha. Então, muitas pessoas querem resultados diferentes, mas elas estão vivendo ainda o estado de fogo de palha. Ou então a vida de espelho retrovisor, que é ficar olhando para o que o outro disse, o que o outro não disse, o desdém, a depreciação, a botada para baixo, ai, não tá me amando. Mas aí eu vou ter que revelar algumas coisas, né? A pessoa não tá me aceitando, não tá me ouvindo, não tá me amando, não tá respeitando o meu espaço. Então, assim, tá dizendo que quer e tá ficando por isso mesmo. Então, em cima dessas expressões, tem alguns itens importantes. Tô arrumando aqui para que eu não fuja do tema de hoje, né? Porque ele é muito importante. Eu tenho algumas coisas que eu preciso dizer, tá? Que na verdade, quem tá aqui hoje participando dessa live tá em busca de um enfrentamento. E não é aquele enfrentamento tradicional que um briga com o outro, é enfrentar seus próprios bloqueios. Tá? Quando a pessoa tá em busca de transformação, ela vai entrar na fase do enfrentamento, né, dos seus conceitos travados. Tá, mas é o outro que tá falando. Parte pode ser reação à sua própria emissão. Por exemplo, quando alguém chega e diz assim, esse teu trabalho não presta, ou então, isso não vai durar, né? Logo vem outra crise e você vai perder isso. Ou então não te apega muito, porque isso aí não vai dar certo, ok? Então, esse negativismo, ou então o negativismo a respeito de você mesmo. Por exemplo, coisas que foram ditas, que você não ia mudar, por mais que você tentasse, que você é isso aí mesmo, essa coisinha. Outro dia eu tava vendo uma imagem no LinkedIn, que tá uma pessoa de pé e outra sentada na frente do piano. A que tá sentada na frente do piano tá lá treinando. E a que tá de pé tá dizendo assim, ai, como você é ruim. E aí o do piano diz assim pra ele, dane-se. E depois tem a continuação do diálogo que é, ok, então é por isso que eu preciso treinar mais, né? Então, é essa aceitação que o outro tem direito a pensar diferente de você. Isso não significa que você vai se importar com tudo que os outros dizem. E se você se importa, eu tenho duas coisas importantes para dizer. Para quem é ou vai ser professor, vendedor, médico, terapeuta ou qualquer outra profissão que se relacione com pessoas, essa condição nunca vai zerar. Essa questão da gente se importar com o que o outro diz nunca vai desaparecer. E aí muitos vão dizer, poxa vida, mas eu lutei a vida inteira para que aquilo não me fizesse, não me desse mal-estar. Não, o que a gente vai fazer com o FT é tirar o peso do desconforto, o que gera o desconforto. Mas se importar com o outro não é só parte da empatia, como também faz parte da questão da gente que trabalha com outras pessoas pegar o que está sendo dito nas entrelinhas. Então, você consegue perceber o que está sendo falado, comunicado nas entrelinhas. E isso é o que traz o melhor resultado, a melhor interação terapeuta-cliente.
E é isso que faz a melhor aprendizagem. Muitas vezes o aluno, o estudante pergunta uma coisa e quando você vai responder, na verdade ele estava querendo perguntar outra coisa, mas não soube expressar. E aí você vai lá, pá, a resposta bem certinha para a pessoa. Ah, tá, agora entendi. E aí ela vai lá e resolve os exercícios, né, mostrando que realmente não foi só uma compreensão, foi uma introspecção da informação, não foi só uma ideia, não foi algo pensado, foi algo que houve um desenvolvimento de sabedoria. Então, quando a pessoa chega e diz assim, eu quero me livrar dessa minha sensação que tudo que os outros dizem me deixa abalado. Bom, aí a boa notícia é que eu posso ajudar, mas a má notícia é que isso nunca vai zerar. Porque senão a gente não percebe nem os outros, nem a nós mesmos. Ok? Então, quando as pessoas dizem assim, eu não quero, eu queria nunca mais me importar com o que os outros dizem. Eu preciso me importar com o que eu digo, o que eu sinto, as minhas escolhas. E importar é ficar para dentro de mim, é ficar comigo, junto a mim, parar de estar tanto nessa questão do outro. Bom, a segunda coisa que eu tenho para dizer é que quando uma pessoa chega e diz assim, o que o outro me diz me abalou, eu não paro de pensar nisso, ou isso me deixa muito triste, eu queria outro tipo de pai, eu queria outro tipo de mãe, não sei porque vim nessa família. Eu tive uma vez uma cliente que ela deflagrou assim num grupo. Eu não me importo com o que eles dizem porque eu não sei nem o que eu tô fazendo nessa família. Não sabe o que tá fazendo nessa família. Uma coisa bem interessante. Não existe uma folha que caia de um galho de uma árvore que não tenha um motivo para ela cair naquele dia, naquele horário. Significa que o universo é um conjunto de engrenagens entrelaçadas, não tem nada separado, é só a sensação do ego que as coisas são separadas, mas não existe nada realmente separado. Então, quando a pessoa chega e diz assim, o que ela está é muito ferida pelas coisas que as pessoas disseram, e aí ela resolveu se desconectar, fez um decreto de desconexão daquelas pessoas para não sentir a dor do que elas já disseram. Outro dia atendi uma cliente e ela começou a falar do irmão no passado. E ela começou a falar do irmão no passado. E aí eu resolvi perguntar, teu irmão morreu? Quanto tempo faz que ele morreu? E aí fez a passagem. Ela disse assim, parece que meu irmão morreu no meu diálogo. Eu falei, parece. O que foi que matou a relação de vocês? E aí ela começou a chorar. E aí ela contou toda a história, que era a questão dos irmãos mais velhos, que eram muito controladores. E o irmão, que era muito amigo dela, acabou indo pro lado dos controladores, porque tinha uma questão com uma outra irmã. São 6 irmãos, né? São vários irmãos. Então, para se livrar do domínio da irmã mais próxima, ele preferiu ficar com os mais velhos, que aí ele também tinha mais liberdade para sair, para ir, para voltar, porque daí andava com os maiores. E ficava menos sob o domínio daquela irmã que tinha aquela necessidade de manter todo mundo sob cabresto, né? Todo mundo dentro de determinados padrões de atitudes. Então aí, o que aconteceu para essa irmã, essa que veio ser minha cliente, né? Para ela foi a questão que ela se desconectou do irmão, para não sentir aquela dor de ter sido trocada, a dor de ser abandonada. Mas aí a grande pergunta, quem se abandonou realmente? Quem não está se dando amor? Quem não está se acompanhando? Quem não está consigo enfrentando as pedreiras da vida? Porque se a gente for pensar assim, a vida é um conjunto de desafios. Se a pessoa pensa que ela veio aqui para colônia de férias, tá muito enganada. Para começar, veio com um monte de dons que não tem manual. Então tem muita tentativa e erro. Depois vai pegar e vai julgar a si
porque tem esse alto padrão que quer cumprir para ser aceito por outros. Então, enquanto tem esse padrão, né, a busca da aceitação do outro me aceite, me ame, me respeite, não se envergonhe de mim, tá? Enquanto tiver isso valendo, a pessoa vai se julgar, se condenar, vai se auto-sabotar e ainda vai fazer o mesmo tratamento dos outros. E aí a pessoa faz o quê? A pessoa, né, para não ficar se sentindo fora do clã, que é o outro ponto, assim, que é assustador nessa questão de eu tô comigo ou tô com um clã. Na verdade, não precisa escolher. Os clãs são passageiros, é outra má notícia que eu tenho para dar para as pessoas. Nada de ficar apegado nas pessoas, esteja com você. E aí o outro vai ser aquele que lhe traz as oportunidades, os retornos do universo. Tá? Não vai ser o sustentáculo. Quem é o sustentáculo de ti? Tu mesmo. No amor que tu te dá, na compreensão que tu te dá, na fé que tu tem em ti, no centramento em ti. Aí eu não sei quem sou, tá precisando meditar. Tá precisando sentar no canto e respirar e sentir a respiração, desligar de tudo. Aí eu não consigo meditar. 5 minutos, bota um alarme para começar. Fazer esses momentos de contato consigo mesmo. Depois tem outras sugestões muito boas que eu dou para os meus clientes, que é assim: eu não consigo estar em contato comigo. Então vamos procurar ser amistosos consigo mesmo. Como é que isso acontece? Você vai lá e começa a oferecer coisas para si. Por exemplo, eu fiz uma massagem no meu pé, fiz isso por mim, que delícia. Seja amistoso com você. Porque para dar patada, para dar ferroada, para dar depreciar, tem bastante gente que também tá cheia de feridas. Mas isso, esse olhar, coitadinho do outro, tá cheio de feridas, também é um lado da vítima, como querendo dizer, ele não teve escapatória, passou por tudo isso, por isso que ele é uma pessoa desse jeito. Não, fora as escolhas que ele fez perante os fatos. Eu lembro da história de uma bailarina judia durante a Segunda Guerra Mundial. Isso está dentro do livro e do filme Efeito Sombra. E ela doou sangue para nazistas, foi obrigada a doar sangue para nazistas. E depois ela foi obrigada a dançar para soldados nazistas. E quando ela doou sangue, ela pensou assim: já é a segunda vez que vocês tiram meu sangue essa semana. Aí para ajudar os soldados, os que estão batalhando pela nossa guerra. E ela pensou com ela: se é o meu sangue que eles estão usando, com esse sangue eles não vão ganhar a guerra. E o outro momento que foi que ela teve que bailar, que ela teve que dançar, porque ela era bailarina, ela tinha 16 anos na época da Segunda Guerra Mundial. E ela foi obrigada a dar esse show para os soldados alemães, e ela sendo judia e presa, longe da família, sabe-se Deus onde é que estava o resto da família. Ela pensou: já que eu tenho que estar aqui, eu estou em Budapeste. Eu estou fazendo uma grande apresentação em Budapeste. E aí ela bailou como nunca, e foi aplaudida, aclamada de pé. Então sempre existe um grau de liberdade. Quando as pessoas chegam e dizem assim: não teve escapatória, coitadinha, né? Ela teve pais que também não deram carinho, por isso que hoje ela é esse monstro, né? Uma pessoa doente. Teve escolhas. Não tem que me diga que as questões tu não tem uma corresponsabilidade nelas. E ainda existe uma outra linha, que é uma linha que eu tenho afinidade e muitos instrutores meus norte-americanos também têm, que a gente vem naquela família,
para a gente se reempoderar. Então, dentro da... significa que em algum momento a gente perdeu o próprio poder e aí a gente está recuperando isso. A gente está revendo os conceitos, a gente está se aprimorando. E aí vem a pergunta que não pode calar, tá? Que é: o que eu posso aprender com essa situação? Porque eu me lembro muito bem que às vezes eu saía enlouquecida pela rua, tá? Para esfriar minha cabeça eu saía para caminhar. Às vezes eu caminhava por horas, tá? Para me acalmar das relações familiares que eram depreciativas, controladoras, sufocantes, tá? Restritivas. Sempre tinha uma briga, uma discussão, não importasse o quanto o cara não estivesse fazendo nada quieto, em paz. Não tinha essa paz. Então aí o que eu fazia? Eu saía pra rua. No momento do coronavírus não dá pra sair pra rua, né? O Covid tá aí e é pra gente realmente entrar nesse enfrentamento. Um enfrentamento de si mesmo, das questões que precisam ser transformadas em nós para a gente poder ter uma melhor relação conosco em primeiro lugar e depois ser a carruagem ou o cavalo que mesmo evacuando, o cavalo no 7 de setembro, né, no 20 de setembro, no 7 de setembro, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos o 20 de setembro, que também é o feriado Farroupilha, né? O cavalo tá lá desfilando, evacuando e tá todo mundo aplaudindo. Ou então, e o cavalo não tá nem aí, né? Evacuando e andando. e mais a outra questão que é: enquanto a caravana passa, os cães ladram. Isso aí vai acontecer, não tem escapatória. Não só porque as pessoas têm direito à própria opinião, como a gente também tem o poder de escolha, de curar essas nossas carências, as nossas dependências de bengalas externas, de realidades externas e apaziguar dentro de nós e nada além disso. E já é um grande poder, porque a gente convive com a gente 24 horas por dia, apaziguar isso dentro de nós, tá? E muitas vezes é porque o outro nos tripudiou. Quantas vezes a gente se tripudiou também? É uma coisa interessante para fazer EFT. O outro nos botou para baixo. Quantas vezes a gente se depreciou, se botou para baixo? E aí fazer a lista, faz a técnica da carta desabafo. Se tiver alguém que nos tripudiou anteriormente, a gente acha um absurdo, inaceitável, técnica do pouquinho. Tem tudo isso lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Quem adquire o livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade, ganha um mini curso comigo, que além desses 2 vídeos, tem quase 50 vídeos de técnicas de autoaplicação de EFT, com um mini curso de EFT comigo gratuito. Então, assim, quando as pessoas dizem que elas estão numa condição, elas estão reclamando de quem reclama delas, estão depreciando mentalmente quem deprecia elas estão só repetindo e vão ter mais disso do universo, reclamando, clamando de novo, né? Exatamente a mesma experiência. Então, assim, é muito importante, né, a gente fazer essa pergunta: o que eu posso aprender com isso? Então, eu me lembro que eu saía e eu andava, e na época eu não conhecia EFT, não conhecia quase nenhuma técnica, né? Só tinha as técnicas de visualização, mas naquele momento eu tava tão furiosa que eu não queria visualizar nada, né? Tava tão incomodada, tão injuriada que eu não queria visualizar nada. E aí eu andando pela rua, na minha cabeça vinha assim: calma, agora volta pra casa. Que era o que dava para eu fazer na época, que estava no meu alcance na época, ser feito com a etapa de vida que eu estava vivendo. Então, lembre-se, tá se sentindo coitadinho ou tá achando que alguém é coitadinho da história? Poxa vida, eu recebi esse tratamento do fulano, do Beltrano, do pai, da mãe, do tio, do sobrinho, do vô, da avó, porque eles também tiveram uma vida muito difícil. Cuidado, isso é uma armadilha. Aí tem
uma questão que é que eles também foram vitimados e, na verdade, não existem vítimas nas próprias histórias. Cada um está sempre tendo algum grau de escolha, ok? Então, a gente não precisa mudar o que os outros pensam, a gente precisa se centrar, se encontrar a si mesmo, se reencontrar, que é o que tantos autores falam sobre voltar para casa, né? Voltar, estar de volta em casa, certo? Então, assim, lembre-se que você não é aquele que reclama de quem reclama. E se você está sendo, você precisa fazer muita técnica do palquinho e muita técnica da carta desabafo, tá? E eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aí, tá? Fico muito contente com a presença do pessoal. E eu quero dizer que agora quero que vocês respirem fundo. Solta. Todas as minhas transmissões ao vivo eu posto no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E agora nós vamos fazer uma prática de EFT para trabalhar essa sensação de depreciação, né? Para dar um start, né? Para começar essa sensação de maior bem-estar consigo, apesar dos outros, apesar das opiniões chulas, depreciativas, que a gente sabe que não tem valor para nós e muitas vezes não tem valor para o mundo, só tem valor para aquelas pessoas, mas a gente não tem esse poder de transformar o outro. Muitas vezes para alguns clientes eu tenho que dizer assim, a expressão bem chula, a gente mal consegue controlar o intestino e a gente vai querer controlar o outro, a gente mal consegue gerenciar a frequência de ida ao banheiro e aí a gente vai querer dizer que pode transformar ou modificar o outro. Isso é uma ilusão, ok? As transformações são sempre de dentro para fora, as mudanças de pontos de vista, aprender a usar as ferramentas que vieram de nascença, tudo isso é de dentro para fora e faz parte do propósito de vida de cada um. Então, você tá num dia feliz significa que em algum momento daquele dia ou em dias anteriores você fez um acumulado de atividades que foram de encontro ao seu propósito de vida. Não deixe que isso seja uma atividade aleatória. Pratique EFT, encontre seu centramento, tenha pensamentos e mantras, né? Ou seja, pensamentos que esvaziam a sua mente, tá? E faz com que você perceba e se reconecte com tudo que você já é. Você é poderoso, você tem 1 milhão de ferramentas, tá? Que às vezes numa vida inteira a gente não vai experimentar mais que 10%. Caroline Mais disse que a gente experimenta 12%. Todo mundo vem com 12, outras pessoas podem ter até mais, mas no mínimo 12. Se a gente experimentar dessas 12 ferramentas, a gente já está cumprindo o nosso principal propósito de vida. Estar ao nosso lado, estar conosco. E é uma vida feita para a gente usar a ferramenta da coragem. Vamos lá, enfrentar o que a gente está estagnado. Respira fundo. E solta, ponto de karatê. Mesmo que eu não goste da depreciação do outro sobre mim, eu escolho me dar apoio nas minhas escolhas. Mesmo que as pessoas não acreditem em mim, eu escolho ter fé em mim e me acolher nos meus projetos. Mesmo que eu já esteja cansado de ouvir lixo dos outros, eu escolho ser o que me ouve, me aceita, me respeita e me apoia em todas as escolhas que faço. Toda a cabeça.
Em algum momento não fui aceita. Fui criticada. Mesmo depois de novidades incríveis. Como se tivesse um balde de água fria sobre mim. Que decepção. Que tristeza. Quando vão me valorizar? Mas eu acho que na verdade sou eu que não me valorizo. Como são negativos. Mas também sei que muitas vezes fui negativa ao extremo. Tentando fazer com que mudem de ideia a meu respeito. Será que é isso que eu realmente preciso? Como posso seguir apesar das ideias negativas de outro? Quando você é a pessoa que ouve a si mesmo. Quando serei a pessoa que silencia interiormente as vozes destrutivas? Quando serei a pessoa que deixa de brigar por amor e reconhecimento? Porque agora já se ama, se aceita e se respeita. Se dá cuidado e atenção. Se dá carinho. Cura as próprias feridas. Como atitude natural. Quando pararei de criticar quem critica? Para ser a pessoa que se aceita e se respeita. Eu aceito me importar comigo mesma, que se ouve e acata as falas interiores. Respira fundo e solta. Então nós ficamos nessa linda transmissão ao vivo. Tá? Agradeço as sugestões, pode continuar sugerindo. Tá? Que novos temas vocês querem para as transmissões ao vivo? Se ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, curte, compartilha, comenta, além de deixar suas sugestões. E até a próxima transmissão ou novo vídeo. Tchau!